Hoje no Formiga na Tela, o assunto é nada menos do que o melhor Drácula do cinema. E para me ajudar a comentar esse assunto, ninguém menos que Fernando Brito, da Versátil. Prazer estar aqui novamente em mais um programa do Formiga Elétrica, ainda mais para falar desse belíssimo Drácula aí no cinema. Bom, a gente está falando do início, né, de um ciclo maravilhoso aí da Hammer que revolucionou, de fato, não só o cinema de horror britânico, como o cinema de horror como um todo, através de uma iniciativa que parecia até um tanto anacrônica, né? Eu acredito que muitos estúdios naquele momento eles não pensariam que seria uma boa ideia investir na releitura de clássicos, né? E 57 trouxe nada menos. E a revelação também trouxe a Maldição de Frankenstein e a revelação do Peter Cushing, né, como Barão Frankenstein naquela produção, e nosso Drácula em questão aqui, que é o Christopher Lee, naquela produção como a criatura, inclusive uma criatura que realmente se destacava, né, algo completamente diverso da versão do Karloff, para pouquíssimo tempo depois, essa mesma criatura reaparecer aqui, o mesmo ator que fez a criatura reaparecer para nós como o vampiro mais famoso de toda a cultura popular de todos os tempos. Assim, é interessante a gente falar que não é somente o elemento da cor, não é somente o carisma e a presença do ator, não é somente a direção do Terence Fisher, é o conjunto, né? Um conjunto em que a soma de tudo isso que eu acabei de citar, ela se torna maior, se torna algo maior do que simplesmente a soma de tudo isso, né? E, Fernando, você que, como curador da Versátil, como o cara que teve o prazer de relançar esse filme aqui na Caixa Drácula no cinema, depois de uma versão, digamos, problemática do filme que saiu aqui pela Warner, o que dizer, né, dessa produção aí, dessa inauguração de uma onda assim que foi tão importante pro cinema no geral? Eu acho que assim, é um capítulo fundamental da história do cinema e que teve uma repercussão, gente, imensa, não só na Inglaterra, claro, mas sobretudo nos Estados Unidos e na Itália. Para ter uma ideia, não dá para se falar de gótico italiano, da geração do Mario Bava, do Margheriti, do Riccardo Freda, sem o impacto, o sucesso absurdo de bilheteria que foi o Vampiro da Noite, né, que é o Drácula, o Horror of Drácula nos Estados Unidos, do Terence Fisher, que é o primeiro filme do ciclo, né, de Drácula da Hammer, de 58, teve na Itália. Foi o sucesso de bilheteria desse filme que proporcionou um dos ciclos do cinema popular italiano, o filônio gótico italiano, Maldição do Demônio, todos esses grandes filmes, As Três Máscaras do Terror. Então, ele foi a grande pedra propulsora, um filme inglês na Itália. Então, o gótico italiano passa por o Horror of Drácula. E o ciclo do Edgar Allan Poe na IP, pelo Roger Corman, que trouxe o primeiro filme em cores de horror nos Estados Unidos, que é o Solar Maldito, né, a Queda da Casa de Usher, com Vincent Price, também só aconteceu devido ao sucesso dos filmes da Hammer nos Estados Unidos. E eu também falo com a ideia de você pensar como pesquisador do gótico, até usar uma imagem de horror, a ideia de uma ressurreição. Porque o que a Hammer fez na Inglaterra, em meados dos anos 50, foi ressuscitar o gótico da Universal, dos filmes de terror da Universal da década de 30, só que para um novo público, para uma nova geração, né, em cores, né, e com tudo isso com mais sensualidade, com mais violência, e claro que essa sensualidade, essa violência são matizadas pela censura, né, da inglesa da época, e vão, assim, é muito interessante você pegar o primeiro Drácula, que é o Vampiro da Noite, pegar o último lá dos anos 70, como as coisas vão ampliando, né, em termos de violência, em termos de sexo, mas como é importante aquele começo, você já tem aquele sangue no nome, né, na tumba do Drácula, e você é a imagem do Christopher Lee, né, com os olhos injetados de sangue, né, mostrando as presas, como é diferente da imagem do Lugosi,
como é diferente do Drácula original lá do Todd Browning, né? Assim como da Universal, ela transforma na história do gótico no cinema e na história do horror, a transformação do horror enquanto gênero no cinema. Ele se consolida como gênero a partir de 1931, né, na década de 30, pelos filmes da Universal. Tem os filmes também da Paramount naquele momento nos Estados Unidos. E como tem essa importância desse gótico, dessas obras literárias adaptadas, e depois dos anos 50, como a Hammer ressuscita o gótico e ela vai montar um novo capítulo do horror no cinema. Então, o horror que nós temos nos anos 60, 70, ele necessariamente sempre vai estar dialogando com os filmes da Hammer, né? Então, os filmes da Hammer são muito importantes aí no imaginário, né, dos espectadores de horror. E não só por, conforme a gente já citou aqui, mais ou menos de passagem, aproveitar a cor, né, para ter aquela coisa mais gritante, mais sensacionalista e tal, como também, acho que é interessante a gente sempre citar que foi a primeira vez que um vampiro apareceu com todas as suas gloriosas presas numa tela, né? A gente teve o Lugosi, a gente não pode nunca subestimar a importância dessa imagem, né, dessa figura para o imaginário do fã de terror e tudo mais, mas a Hammer, ela é um negócio que, vou fazer um trocadilho infame aqui, ela cravou suas presas na cultura de um jeito que, assim, fica muito difícil você imaginar um vampiro sem pensar não só no Christopher Lee, mas todos os outros que apareceram nesse ciclo e tudo mais. É legal a gente falar que existe também, além do entretenimento popular, porque costuma-se muito tirar esse valor, né, dos filmes mais populares, principalmente do terror e da ficção científica, mas isso falando em termos de uma intelectualidade mais mediana, né, de uma mentalidade comum, né, a respeito desses filmes. Mas, como sempre, existem camadas, né, a se desvelar num filme como Vampiro da Noite. É claro que a gente não vai falar de todos do Christopher Lee, vamos ficar só aqui no Vampiro da Noite, mas é interessante a gente pensar em como conseguiu-se, né, através do roteiro do Jimmy Sangster, né, no caso, trabalhar ícones com os mesmos ícones talvez, mas com a chave virada. E quando eu falo isso, eu penso na representação antissemita de um Nosferatu, por exemplo, que, para quem não sabe, é uma adaptação não oficial do Drácula também, então entra nessa categoria de adaptação de Drácula. Você tem ali uma projeção de xenofobia, de antissemitismo no Nosferatu, que é evidente, né? Pesquisadores até hoje falam disso, né? E com muito mais propriedade do que eu poderia falar. Porém, no Drácula do Terence Fisher, a gente vê isso virado avesso, porque ele usa a iconografia nazista para identificar os domínios do vampiro, né? Então, isso é muito bacana, porque é um detalhe que é sutil, ao mesmo tempo que para quem estuda, para quem lembra um pouco desses ícones históricos, você no começo do filme você já identifica. Mas quando você pensa sobre isso e no histórico do vampiro no cinema, isso ganha um significado assim, eu diria que vanguardista, para ali final dos anos 50, né? This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Então, uma coisa muito interessante é a gente ver, já pensando nos filmes da Hammer, como essas adaptações, elas são, em termos de na narrativa, elas são distantes da letra, né, do livro, né? Então, se pegar o livro do Drácula, como ele é composto, da maneira epistolar, os eventos que são descritos, a adaptação da Hammer era bastante livre, né? E essa adaptação bastante livre é muito interessante a gente pegar. Eu fiz um curso uma vez, ministrei na Casa Guilherme de Almeida, essas diferentes adaptações do Drácula e ver qual que é a ênfase que é dada aos personagens, aos eventos que são mostrados, aqueles que não são mostrados, e o que aquilo revela da visão de época, né? Então, os filmes da Hammer são adaptações das mais livres, né? Inclusive, o Christopher Lee, uma das coisas que o frustrava em vida era não ter interpretado, e depois ele conseguiu interpretar no filme do Jesus Franco, Conde Drácula, uma versão mais próxima do texto original. Mas quando eu falo isso, gente, eu não estou desmerecendo o filme do Terence Fisher. Isso que é um detalhe importante, que eu sempre dou nas aulas também, que essa ideia de adaptação, de ser leal, de ser fiel ao texto original, é uma ideia errada que a gente traz. O importante é pensar que os filmes são leituras, são interpretações.
É como o diretor que ele tá lendo o livro, ele tá dando a sua visão. E o cinema é uma outra mídia com relação à literatura. Ainda mais para se adaptar a um livro tão caudaloso, com tão polifônico, tão cheio de significados, como é o Drácula do Bram Stoker, que é uma obra-prima do gótico vitoriano. Então é muito interessante que o Terence Fisher, e é um diretor muito talentoso, assim como o Fred Francis, do ciclo da Hammer, ele consegue visualmente criar um Drácula que é um Drácula icônico. Diria que, mais do que o Bela Lugosi, o Christopher Lee é o Drácula principal, o Drácula do cinema, né? É como que a gente fala quando a gente estuda gótico, o gótico que as pessoas conhecem mais não é o gótico do ciclo original, que é a única obra do ciclo original do gótico que teve uma vivência popular maior, foi justamente o Frankenstein da Mary Shelley, né? As pessoas conhecem muito mais o gótico posterior, que é o gótico vitoriano. É o Dorian Gray, a Ilha do Dr. Moreau, o Drácula, né? A Camila, né? A Camila do Sheridan Le Fanu, né? E a mesma coisa aqui. Então, mais do que o Drácula do Bela Lugosi, que também é um ícone, é o Drácula do Christopher Lee. Realmente ele é incontornável, uma grande referência, né? E aí tem todos esses ecos, como bem apontou o Daniel, os ecos históricos. Então a gente tem que ver o que o Sengster está fazendo, por que ele adaptou, como que aquele castelo, como que o castelo do Christopher Lee é bem diferente do castelo do Drácula, em ruínas, com aquela coisa bem gótica, né, das lápides, com a escadaria em ruínas, com aquela névoa. Então lá você tem toda uma organização, né? Então é um outro perfil de Drácula, né? As distâncias, quais personagens que são excluídos, né? E sobretudo, gente, essa restauração que a Versátil estava comentando com o Daniel, a gente traz uma restauração que está com o aspecto de tela correto, diferente do aspecto de tela da Warner, mas sobretudo, restaurado pelo British Film Institute, tem os extras, a questão das cenas que tinham sido cortadas. Como a questão sexual, que tinha sido perdida pela censura inglesa, a censura inglesa cortou, como aquilo nessa restauração são segundos, mas fazem toda a diferença da ideia do Drácula flertando sexualmente com uma mulher casada, que é a ideia fundamental, muito importante do vampirismo, que é a ideia da penetração com os dentes, né? Toda a questão fálica e aí toda a discussão que se faz do Drácula com seu conteúdo sexual latente, né? E como isso que a Hammer vai trazer com toda a força no seu ciclo ao longo aí de praticamente quase 2 décadas, né? Those who come to end his reign of terror stay to become his victims. E ainda tem a questão das liberdades que você comentou, inclusive, né? Claro que seria preciso enxugar, seria preciso, inclusive, fazer uma versão diferente do Todd Browning, que se aproximava um pouquinho mais, em termos de storyline geral, a versão do Todd Browning ela está mais próxima do Bram Stoker, né? Aqui a gente tem inúmeras liberdades e precisaria ser feito assim para não se fazer simplesmente um remake do outro filme. Mas tem também o fato de que é muito legal quando a gente vê realizadores de várias épocas lidando com as suas próprias limitações. Eu não estou falando limitação de orçamento, às vezes é isso também, mas não só limitações de orçamento, mas as próprias limitações técnicas da época, né? Existiam efeitos especiais que, se tentassem fazer naquele momento com os recursos à mão, ia ficar algo meio ridículo, né? E o contorno que o próprio roteiro traz para esse tipo de coisa, por exemplo, o Drácula não se transforma em morcego, ele não se transforma em lobo, ele não se transforma em névoa. Ele simplesmente é um cara que é um predador de sangue, tem a conotação do predador sexual também, obviamente, mas eles fazem questão não apenas de ignorar isso, né, dentro do vampiro, da figura do vampiro folclórico que as pessoas esperariam. Eles colocam no roteiro, na fala do Van Helsing, que esse negócio de vampiro se transformar nisso e naquilo é tudo mentira, são contos de fadas, entendeu? Então ele traz um Drácula, entre todas as aspas do mundo, mais realista, né, mais pé no chão, justamente para contornar esses problemas técnicos que o filme teria. Então, mal comparando, eu diria que isso faz uma espécie de Drácula Begins, né? Porque ele tenta ambientar aquilo num contexto que nos parece, ou parecia para o público na época, mais realista, né?
Não, sem dúvida, né? E lembrar também, gente, que o primeiro Drácula, ele é baseado na peça de teatro, na versão da peça de teatro, que o Lugosi, inclusive, interpretou, que é já diferente do texto original do Bram Stoker, né? E uma coisa importante, como você bem colocou, um detalhe fundamental desse Vampiro da Noite é o contraste entre como se fosse um empresário, né, o Drácula, e a ferocidade animal muito maior do que a do Bela Lugosi, que o Christopher Lee assume quando, né, vai atacar as suas presas, né? Então ele tem uma ferocidade, né, são os olhos injetados de sangue, são as presas. Então esse aspecto mais animalesco, né, claro que não é o aspecto como se fosse uma figura de um rato, né, como é o Nosferatu, né, do Murnau, mas aqui você tem esse aspecto, digamos, esse contraste, né, ele traz essa dualidade muito mais configurada em si, né. Então esse visual, essa maneira de se fazer um filme de época, de horror, né, que povoou o nosso imaginário, é da Hammer. Muito mais que a da Universal, que abriu, né, o ciclo lá atrás, mas foi a Hammer que povoou o nosso imaginário, né? Então a Hammer tem esse aspecto realmente, e o Christopher Lee que vai para sempre ser o Drácula do cinema, né? É o grande Drácula do cinema. Até aqui, quem estiver vendo esse bate-papo, até mandar um abraço. Tem um colecionador da Versátil que chama Yuri Salk Rezende. Ele é apaixonado pelo Drácula do Christopher Lee. Tem todos os filmes, todas as trilhas sonoras da Hammer, e ele tem as figuras, né, as estatuazinhas, né, do Drácula, impressionante, como tem um culto à figura realmente do Christopher Lee, do Drácula, e como isso foi importante para o cinema de horror, como os filmes da Hammer realmente, como estava falando aqui, é obrigatório, é incontornável para quem gosta de horror, e quem gosta também de Drácula, quem gosta de literatura, poder acompanhar essas diferentes leituras no cinema do livro do Bram Stoker. Dracula, the bedeviled master of all that is evil. Pessoal, antes do vídeo acabar, eu tenho um recado para vocês. A gente vai tirar um recessinho aí de 2 semanas para poder descansar, recarregar as baterias, tá bom? Mas a nossa programação aqui no YouTube volta ao normal a partir do dia 10 de janeiro, tá bom? Aí continuam os vídeos semanais que vocês tanto gostam e tanto conhecem, beleza? Então até lá faz o seguinte, dá uma maratonada aí nos nossos episódios de podcasts que você ainda não conferiu e também nos vídeos aqui no YouTube que você ainda não conseguiu dar uma assistida, beleza? A gente se vê ano que vem. Bom, pessoal, a coleção Drácula no Cinema da Versátil, que tinha entre seus filmes O Vampiro da Noite aí com Christopher Lee, infelizmente nesse momento se encontra esgotada. A gente aproveita a presença do Fernando aqui para pedir o relançamento em algum momento, e não só desse volume, né, de vários outros aí que a gente anda atrás sempre, né, que sempre tem buraco na coleção. Mas se você quiser adquirir esse livro aqui, Monstros no Cinema, tem um texto meu sobre o filme em questão, tá? Ficou bem legal, modéstia à parte. E é isso. A gente termina nosso vídeo aqui, deixando essa homenagem ao grande Drácula do cinema, Christopher Lee. Se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, muito obrigado, por favor, e ajuda aí a gente dando um like, se inscrevendo no canal, marcando o sininho para não perder nenhuma notificação, comenta, compartilha, que você já ajuda bastante aqui o Formiga Elétrica, beleza? E a gente agradece muito, mais uma vez, a presença do grande Fernando Brito, da Versátil. Opa, obrigado, gente. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês e participando mais uma vez de um bate-papo aqui com os amigos do Formiga Elétrica, só sobre coisa boa, né? Biscoito fino, como a gente fala, horror e cinema, Christopher Lee e Drácula. É isso aí. Muito obrigado, gente.